Pergunta que eu respondo. Mande sua pergunta aqui, seja escrevendo no post, ou seja mandando no YouTube, no Facebook ou mensagem direta. Manda sua pergunta para eu responder aqui de forma rápida e direta. E aí vem a pergunta-chave hoje está ali. Rodrigo, tem uma pergunta complicada. Ok, eu imagino. Na minha empresa, nem sempre somos nós que desenvolvemos o produto, por isso ficamos às vezes presos na escuridão, sem saber o que está acontecendo com o desenvolvimento. Abre parênteses. Nós sempre tentamos manter contato, mas não é sempre que o outro lado mostra interesse, fecha parênteses. Queria saber, tem alguma forma de abordagem que não nos torne pé no saco? Olha, é uma ótima pergunta, eu entendo exatamente o que você quer dizer com essa situação, porque eu já passei muitas vezes por ela. E ela é muito comum, tá? É bem comum mesmo. E o que rola é o seguinte, na verdade, não é uma abordagem que vai resolver o seu problema, não é uma forma de comunicação, não é uma estratégia agora para esse tipo de problema. Você pode fazer o que você quiser, você vai talvez resolva, sabe, nesse momento, mas vai voltar à sua rotina de ficar na escuridão para sempre. O que acontece é que na empresa que você está, provavelmente não há uma cultura da qual valoriza design e enxerga a sua importância na participação ponto a ponta. Você tem que avaliar muitas coisas dentro desse cenário. Primeiro, a capacidade do seu time. O seu time é capaz de participar ponta a ponta em um projeto, nas discussões, vai trazer benefícios, vai fazer com que tudo funcione? Ok. Se isso for perfeito, se você garante que o seu time faça isso, tem o outro lado. É entender como a empresa enxerga o papel de design lá dentro. É uma questão de cultura. E é através da cultura é que você vai conseguir sair da escuridão, mudando a cultura que existe. Provavelmente essa empresa não enxerga essa estrutura como importante, a ação de design como importante. E aí você vai ter que fazer um trabalho muito maior do que só uma estratégia ou uma forma de abordagem. É muito maior do que isso. E fazer um trabalho com que mude a cultura top-down, obviamente, porque uma vez que muda de cima para baixo e de lado a lado, todos vão ver a importância de que design participe ponta a ponta. Então, é isso, é muito mais do que uma abordagem, vai por mim. Você vai ter que fazer uma transformação na empresa junto com outros profissionais, junto com outras áreas parceiras, com outras pessoas que entendem. E isso é um trabalho de evangelização, isso é um trabalho de ensino, isso é um trabalho muito maior do que simplesmente isso aí. Então fica aí a dica, cultura de UX, cultura de design, tem até uma sequência de vídeos que ajuda em partes a você pensar sobre isso. Mas é isso, é uma mudança de cultura. Eu vou ler a pergunta, ó, tá ali no monitor. Gostaria de saber como os designers abordam temas dos quais eles não têm o menor conhecimento sobre quando pegam um novo projeto para trabalhar. Como que eles buscam sobre esse tema ou até que ponto costumam se aprofundar para realizar o projeto em questão? Olha, ótimo ponto. E é um ponto também que realmente pega muitos designers. Vou até ler de novo. Gostaria de saber como os designers abordam temas dos quais eles não têm o menor conhecimento sobre quando pegam um novo projeto para trabalhar. Cara, bem, infelizmente, ou talvez felizmente, você vai ter que se aprofundar sim nesse tema. Você vai ter que buscar conhecer sobre esse tema, você vai precisar estudar sobre esse tema. Não adianta nada você pegar um projeto sobre gestão de pessoas e não entender como que funciona o universo de gestão de pessoas. Se você pega um projeto relacionado a finanças, você vai ter que entender como é que funciona aquele segmento, aquela área, aquele nicho ou aquele grupo relacionado a finanças. Você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar. Você é um profissional que tem que trabalhar com áreas também correlatas, áreas que possam te ajudar a aprender. É um mapeamento profundo. Eu tenho um amigo que é um caso bem interessante, que ele não tinha o menor conhecimento da área de finanças e ele caiu em projetos de uma empresa offshore relacionado a isso. O que ele fez? Ele sentou do lado de profissionais de finanças para entender o que ele precisava entender relacionado, por exemplo, a investimento. O que é investimento? Como funciona investimento? É um mapeamento. Ele precisava entender as siglas, as mecânicas, os processos, entender os usuários, entender os stakeholders. Ele precisou se aprofundar. Realmente é você ir a campo, digamos assim, e conhecer sobre aquele determinado tipo de tema ou assunto. É mapeando, é conversando, é anotando, é estudando, é sair da sua cadeira. E para mim,
eu acho que não existe nem desk research nessa hora. Não. Você tem que fazer muito mais do que isso. Você tem que correr atrás. Você tem que realmente começar a procurar dominar esse tipo de assunto. E esse é o desafio da nossa área. A cada novo assunto, a cada novo projeto, a cada novo produto que você entrar, você vai ter que conhecer muito bem o seu produto. O grande erro de design é quando designers não conhecem o produto que eles estão trabalhando. Você precisa conhecer o seu produto. Até para fazer esses dias na aula, na pós-graduação da PUC, lá de UX, que eu estou com os alunos, precisávamos fazer ali uma avaliação das heurísticas de Nielsen sobre um produto. Como fazer isso? Conhecendo o produto. Não adianta nada eu não conhecer o todo, não enxergar o produto como um todo, para eu fazer uma avaliação heurística sobre isso. Então você precisa, sim, ir a campo, conhecer, estudar muito. E não existe uma fórmula, uma estratégia pronta para esse tipo de trabalho, tá? Não tem. É de qualquer forma que você conseguir conhecer sobre isso daí, para você conseguir trabalhar e trazer uma resolução desse problema. Próxima pergunta. Posso ser PO um dia? PO. Product Manager ou Product Owner? Existe uma diferença entre esses dois. Tem um artigo bem interessante, vou colocar o link aqui para vocês desse artigo, que mostra essa diferença entre Product Owner e Product Manager. Mas, de qualquer forma, né, se a gente for falar sobre PO, vamos falar sobre PO. É possível? Claro que é possível. No próprio livro Inspired, de Mark Kagan, ele fala que profissionais que são Product Owner, né, o dono do produto, que acabam vindo e migrando da área de UX, acabam tendo uma visão sobre a importância da experiência muito melhor do que profissionais que não vêm de UX. Então é possível sim você ser um PO no futuro. Claro que você vai ter que abrir o seu horizonte de conhecimento, de informações sobre ação muito maior do que só UX, tá? É um próximo passo de ampliação em relação à visão de negócios e estratégia. É muito mais do que isso. É você conseguir enxergar o produto como um todo e entender todos os vieses, todas as possibilidades, todas as ações que você vai trabalhar em cima disso. E não é fácil, não é algo simples, como todas as outras áreas e coisas que você faz na vida, né? Mas é possível e é super interessante. É bem interessante você fazer uma migração dessa forma, porque você vai ter uma visão diferente de produto, olhando só para a experiência, porque são coisas separadas, tá? Você carrega sim sua bagagem de UX para o PO, mas você deixa de ser um UX, agora você é um PO, sua capacidade, sua atuação muda bastante. E me perguntaram, e complementando isso, se UX está abaixo de PO ou PO está abaixo de UX. Olha, no meu ponto de vista, na real, eu acho que UX e PO trabalham muito em paralelo, precisam trabalhar em paralelo. Empresas que colocam esses dois profissionais para trabalhar com um olhar bem, sabe, forte e estratégico, isso é bem legal. Então eu vejo perfis do lado, não em cima nem embaixo. A não ser que a empresa coloque hierarquias, sabe? Que existem nesses papéis. Mas na maioria das vezes não. Se os dois atuarem lado a lado, é muito melhor, muito eficiente, muito mais eficaz. Então é isso aí. Participando de grupos de WhatsApp, vários grupos de WhatsApp voltados para UX, design, a galera tava falando sobre portfólio para UX que não tem experiência, como montar. E em vez de criar peças fantasmas, por exemplo, que nem sempre é bem indicado, ou mudar projetos, fazer redesign de projetos já existentes, que também não é uma boa ideia, talvez seja pegar uma ONG, por exemplo, uma organização sem fins lucrativos que precisa da ajuda, uma instituição de caridade, alguma coisa do tipo, do qual você possa montar um projeto inicial. E, querendo ou não, isso vai contar muito para você como um trabalho social. Isso conta, isso pesa no seu currículo, no seu portfólio, seja onde você colocar esse tipo de informação. Então, um bom caminho para profissionais que querem ter um portfólio, mas não tem portfólio, é procurar esse tipo de organização e instituição. Empresas com fins lucrativos já é mais difícil, porque daí é o caso do cliente que quer um portfólio e você não tem. Se você tiver a oportunidade de conseguir um cliente, mesmo sem portfólio, parabéns, sucesso, deu muito certo. Se não, eu acho que partir para uma ONG e instituições desse tipo pode ser uma boa solução inicial para você começar a ter um portfólio que apresente o seu valor e o seu trabalho como um UX design ou UI design ou designer como um todo. Então,
esse pode ser um bom caminho que eu deixo como dica para você. Mas é uma situação difícil de qualquer forma, porque vai ser difícil conseguir um cliente se você não tem algo para mostrar o seu valor e como você atua no dia a dia do que só no gogó. Então, talvez essa seja uma boa solução. Pergunta, bem difícil essa, como todas que vocês me enviam. Minha empresa não me promove, o que preciso fazer para conseguir o próximo passo? A conquista da promoção. Bem, realmente, você vai ter que mostrar valor, óbvio, você vai ter que tentar mostrar para sua empresa que você precisa da promoção, conversar, criar uma estratégia, criar um plano. Talvez o que falte seja o seu próprio plano, a sua própria estratégia. Pensar em como você pode comunicar e deixar bem claro para a empresa que seu próximo passo é alcançar essa promoção. Deixa claro, faz a sua parte. Uma vez que você tenha uma meta, inclusive alinhada a essa estratégia própria sua, se você não conquistar dentro da sua meta, é óbvio que você vai ter que ter o próximo passo, o plano B. Ou talvez o plano A, inclusive, que é ver uma empresa que talvez te dê a promoção e te valorize. Isso é uma coisa lógica, que não tem como escapar. Se a sua empresa não valoriza você como um profissional e você mostrou de todas as formas que você tem valor e que você quer uma promoção, aí chegou a hora de você tomar uma decisão que ela é chave para a sua carreira. Então, antes de tomar a decisão de saída, eu não quero falar que todos devem então largar os empregos para conseguir uma promoção. Não, longe disso. O que eu quero dizer é construir uma estratégia. E alinhe essa estratégia com a sua gestão, com seus gestores, com seus chefes, com seus líderes, para que a comunicação fique clara, que tudo fique, de forma muito limpa. Todo mundo está sabendo de quais são as suas expectativas, suas ansiedades. Uma vez que isso estiver alinhado, bem, você avisou e você deixou tudo claro, dentro de um prazo esperado. Inclusive, esse prazo, veja se a empresa consegue responder que esse prazo é adequado ou não. Talvez a empresa virar e falar assim, olha, Rodrigo, em 3 meses não dá, mas em 6 meses talvez a gente consiga enxergar isso. Bem, então está firmado o prazo, 6 meses, espere com ansiedade, com expectativa, fazendo um bom trabalho. Caso não aconteça, plano A ou plano B, sua estratégia deve seguir adiante. E aí, consequentemente, pode ser um outro emprego, uma outra oportunidade que te dê a promoção tão almejada. Mas faça a sua parte em todos os sentidos, certo? E não se esqueça, eu sempre vou reforçar, assine o canal Design Team no YouTube para você acompanhar todas as postagens e conteúdos que eu coloco lá, direto no canal. E a pergunta de hoje é: como provar que o X Research é uma ferramenta que minha empresa precisa investir? Uau! Ótima pergunta, muito obrigado por enviá-la. Bem, todas as empresas, ou quase todas as empresas, de uma certa forma, estão enxergando que precisam ver o usuário, o cliente, o consumidor, as pessoas. Precisam entendê-las, saber o que elas querem, o que elas necessitam, o que elas anseiam, seus comportamentos, fazer um mapeamento de quem elas são para conseguir atender, entregar valor, entregar produto, vender para essas pessoas. Ponto A. Ponto B. Todas ou quase todas as empresas estão vendo também a importância de dados, de informações, de números, de coleta, mapeamento, de tudo que você imaginar que prove a tomada de decisão, ajude a tomada de decisão. Bem, somamos A e B. Querem entender os seus consumidores, seus usuários, os seres humanos, e querem dominar a informação e a análise e os diagnósticos baseados em dados. O User Research é justamente a união dessas duas coisas. É você olhar para as pessoas, os consumidores, os seres humanos, entendê-los através de dados, mapeando, entendendo, conversando, pesquisando, levantando teste, o que você imaginar. Somando esses dois elementos, provavelmente a sua empresa vai conseguir alcançar aquilo que ela quer, que no final das contas é dinheiro, sustento, capital, ficar viva no mercado. Você tem que mostrar para a empresa que esses dois elementos que de certa forma ela está enxergando que ela precisa olhar,
e se ela não está olhando ainda, ajude ela a enxergar esse tipo de coisa, é a chave do talvez sucesso que elas busquem. Então esse é o ponto. Mostre que olhar para o usuário e pesquisa são coisas que todas as empresas, e empresas boas e empresas de sucesso, estão fazendo. Se não for há muito tempo, várias estão começando agora. Sua empresa quer ficar para trás? É esse o ponto de persuasão positiva, se é que existe negativa, que você precisa tocar na sua empresa, mostrando como é importante olhar para esses dois elementos em conjunto. Isso é user research, de certa forma. Claro que existe muito material, muitos dados na internet, muitos artigos bons que tratam e mostram os resultados de user research e como fazer isso de maneira correta. Então fica a dica para você procurar também esses insumos, essas informações, esses dados, para complementar a tentativa de mostrar a importância disso dentro da sua empresa. Mas é praticamente isso que você tem que fazer.